E que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe profundamente com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo com confiança, fé e esperança numa vida e num futuro melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Como sempre, eu agradeço a presença de todos vocês e a proteção espiritual de todos os nossos irmãos queridos que trabalham aqui nessa casa, com a presidência do nosso diretor espiritual, o irmão William. Como vocês sabem, já tem algumas semanas que a gente vem estudando o livro O Céu e o Inferno, que, como eu sempre digo, é um livro que ajuda a interpretar para a gente qual a diferença entre a visão kardecista e a visão católica, que é de onde nós meio que nascemos, em relação à vida espiritual. E a gente aqui está se aprofundando no trecho que trata da informação responsável de nos definir o que seria o inferno e como compreender o que seria o inferno. Ontem, quer dizer, terça-feira, quer dizer, na última palestra, nós começamos o tema explicando sobre a etimologia da palavra inferno, os significados dela. Eu falei um pouco sobre o paganismo, eu falei um pouco sobre como o paganismo ele tinha uma certa visão do inferno, e fui lendo o texto aqui com vocês, explicando vários conceitos sobre a visão do que seria o inferno, do porquê foi construída essa ideia de inferno, que tipo de coisas nos levavam a ir para esse tal inferno, segundo a criação anterior. E a gente foi estudando aqui até essa parte onde iniciava-se a parte da interpretação de como existia uma relação entre a forma com que o inferno cristão foi construído com boa parte do que a interpretação pagã tinha-se de como seria um inferno para a religião deles. Tanto que eu expliquei para vocês que a aparência que geralmente é dada aos taus deuses pagãos, no caso, deuses positivos até, foi a forma com que o catolicismo atribuiu ao Satanás, ao Lúcifer, ao capeta, ao capiroto, ao diabo, ou seja lá o que. Inclusive dá para fazer todo um estudo etimológico de cada uma dessas palavras, mas aqui eu não vou me aprofundar nisso porque seria muito trabalhoso, muito chato, e também são tantos nomes, tantas variações para chamar o capiroto, que às vezes até eu dou risada com o nome. Por exemplo, o nome capiroto mesmo já me faz me acabar de rir. Mas aqui, essa é uma das representações, para quem está olhando aí na telinha, de como eram vistos os deuses pagãos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é que significa essa imagem aqui. Mas geralmente os deuses pagãos, como eu falei para vocês, tinham chifres para representar tipo uma conexão deles com os céus, para representar como se fosse uma antena com os céus. Afinal, os deuses pagãos eles estavam associados à cultura pagã, que era uma cultura muito ligada à natureza. Então, quando eles iam, por exemplo, um cervo, quando viam algum caprino, algum animal com antenas, com, quer dizer, chifres muito grandes, eles viam que isso era tipo a representação de Deus na natureza. Então essa imagem aí era uma das que eles pensavam como era a forma dos deuses. Eles geralmente viam os deuses deles com pelos. Afinal, a maioria dos animais tinham pelos grandes e tudo mais. E na mente deles isso era super normal. O deus Cernunnos e outros deuses do paganismo eram vistos como deuses normais, assim como a gente vê Deus, como um Deus bom, como um Deus que ajuda, como um Deus que ajuda na colheita, ajuda a ter alimento, e eles não viam maldade nessa percepção do Deus deles ter uma forma animal. Só que durante todo o período de desenvolvimento da história da gente, foi se criando uma história de perversão no sentido de tirar essa imagem que eles tinham positiva desse símbolo aqui e colocar na nossa mente a ideia de que era um símbolo totalmente horrível, amedrontador, assustador, de que a gente deveria se afastar e temer a todo custo. Resumindo muito a história de como esse jeito deles de temer
foi se construindo, a gente pode citar esse símbolo aqui mesmo que eu mostrei, que é o Baphomet, que é geralmente a forma com que a gente pensa e lembra quando a gente pensa na ideia de diabo, principalmente na forma com que a gente foi ensinado a ver esse ser nos filmes, nos contos de terror, nas histórias e tudo mais, para a gente ter medo. E historicamente, a primeira vez que esse ser Baphomet foi visto ou falado foi lá no século XIV com os Cavaleiros Templários. Antes disso, já tinham-se sim ideias do que seria um diabo, do que seria o antagonista a Deus, de ideia de inferno. Já se tinham ideias de como era o inferno, o que você sofreria lá e tudo mais, mas nunca de uma forma visual. Afinal, era um tempo onde a arte era algo de gente que tinha muito dinheiro, muito poder. Você tinha poder para fazer uma pintura, para ter um quadro e tudo mais. Então, era rara essa ideia de ver ou de imaginar como era esse tal diabo. Tanto que a maioria das pessoas só ouvia por histórias de boca a boca como é que seria a forma desse ser. E que nem eu falei, principalmente lá nas palestras do Sabbats, onde eu expliquei Samhain, onde eu expliquei o solstício de inverno, de verão, etc. Muito do que a igreja fez foi construir por cima do que o paganismo já tinha feito, toda a sua mitologia. Então, como eles queriam que as pessoas se afastassem do paganismo, como eles queriam que as pessoas deixassem de cultuar as antigas religiões, eles pegaram os símbolos dessas antigas religiões e transformaram em algo ruim. Então, vocês vão perceber aqui, agora que eu vou explicar essa figura do Baphomet, que na verdade ele é algo super simples, super normal, mas que, como nossa mente foi induzida a crer toda uma ideia de medo sobre ele, só de olhar a imagem tem gente que já fica com medo e pensando: meu Deus, que coisa horrível. Mas, de novo, primeiro de tudo, vocês têm que lembrar que lá no contexto original, a visão do que seria um deus, ela estava muito associada à natureza. A maioria dos seres humanos cuidavam muito de animais, tinham bodes, cabras, ovelhas e tinham muitos animais em si. Então, por exemplo, se eu fosse um homem com grande quantidade de rebanho de animais, por eu ter, sei lá, muitos bodes, eu poderia ser considerado um homem de sucesso e de poder, porque eu tinha muitos bodes, um animal resistente, que aguenta frio, um animal que se alimenta e me dá carne, me dá leite, etc, etc. Então, era normal para eles a ideia de que o deus deles também tivesse uma forma parecida. Afinal, eles também usavam muitas roupas de lã, muitas roupas de couro. Então, era muito comum você ir na rua e ver todo mundo usando roupas de couro, couro de animais. Então, por que o deus deles não teria uma pele também, um corpo coberto com um pelo parecido com o dos animais? E eles acreditavam que, de novo, quanto mais cabeças de gado você tinha, mais poderoso você era. Então, por que eles não poderiam pensar o deus deles com um casco, com patas igual a de um cavalo e de um bode, se esse símbolo para eles era algo normal? De novo, eles acreditavam muito que os chifres, tanto que faziam instrumentos musicais, como berrantes, cornetas, etc., com chifre. Então, para eles, um chifre não era algo demais, não era algo assustador, não era algo tipo, meu Deus, é um chifre. Eles bebiam, às vezes, em chifres e usavam como adorno chifres de animais mortos, então se o deus dele tinha um chifre grandão, não era um símbolo de maldade, de que era algo ruim. Para eles era simplesmente um símbolo de conexão com o divino. Então, ao ver essa imagem que a primeiro momento nos choca, na verdade ela tá super normal para o contexto da época deles. Mas como eu falei, tudo na nossa mente foi ensinado. Então, se a gente foi ensinado a ver isso aqui como algo absurdo, como algo que a gente deveria ter medo, a gente vai ver. Enquanto que para eles, ver um ser como esse era ver Deus, era ver algo muito bom, para a gente é ver um completo horror. Então, essa figura aqui de como a gente imagina geralmente o diabo, ela vem de todo um contexto histórico. Lá num período determinado da igreja, houveram as cruzadas, houveram os períodos das guerras santas e tudo mais,
e houve também momentos de luta contra os pagãos. Nisso, era muito comum que eles quisessem vencer e tirar os fiéis dessa outra religião para trazer para deles. Então, transformar uma figura dessa aqui, uma figura horrenda, assustadora, era muito bom para eles, porque assim eles iriam afastar a qualquer custo as pessoas de querem isso. Tanto que quando começou a ocorrer a decadência dos cavaleiros templários, que eram cavaleiros que eram da Igreja Católica, que começaram a crescer durante as cruzadas e tinham muito poder, e eles faziam tipo a proteção das cidades, eles faziam proteção das ruas, dos caminhos, eles começaram a ter muito dinheiro. Tanto que teve uma época que os templários eram como se fossem bancos, às vezes. Eles emprestavam dinheiro para as pessoas e tudo mais. E teve uma hora que os templários começaram a ter tanto poder sozinhos que eles começaram a fazer frente contra o rei e contra a igreja. E, de novo, estou resumindo muito aqui porque não é o foco histórico falar deles. E lá para o século XIV, a igreja, junto com os reis da época, era um desses reis, resolveu enfrentar os templários. E esse tal rei, junto com a igreja, resolveu perseguir esses tais templários e disseram que esses templários cultuavam este tal símbolo aqui, Baphomet, etc, etc. Nisso, foi aí, lá no século XIV, que foi pela primeira vez falada e desenhada na imagem da mente das pessoas esse símbolo aí como sendo o símbolo representante do diabo. Mais para frente, lá no século XIX, depois desse período de busca, de inquisição aos templários e de, tipo, destruição da ordem deles, lá do século XIX eles também foram voltados a ser falados, quando começaram a fazer traduções de textos lá da época dos templários. Mas dessa forma que a gente conhece aí, nessa imagem que eu mostrei para vocês, essa imagem aí, ela foi desenhada por um ocultista francês muito famoso, chamado Eliphas Lévy. E ele foi o cara que desenhou esse símbolo aí, de acordo com a forma com que eram retratadas nas lendas e nas falas essa tal figura diabólica e tudo mais, que até hoje muitas pessoas morrem de medo só de imaginar. E Eliphas Lévy, ele era um ocultista muito famoso, ele citou e postou, diríamos assim, pela primeira vez essa imagem num livro dele chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. E nesse livro ele explicou qual era o significado real dessa tal imagem aí que tanta gente tem tanto medo. Só para alusão, porque eu sempre falo a etimologia, Baphomet, na verdade, é uma palavra que significa o seguinte: Bapé, baf. Lá na língua antiga, representa a palavra batismo. E meth, ou metis, representa a sabedoria. Então, até o próprio nome desse ser aí representa um batismo de sabedoria, um batismo de conhecimento. Tá, Francisco, eu não entendi nada. Como é que esse capiroto aí representa um batismo de sabedoria? Que história estranha é essa aí? Que conversa estranha é essa que você tá me dando? Bora lá. Durante os períodos onde a Igreja Católica tinha muito poder, ela era muito comum que ela perseguisse qualquer tipo de pessoa que fosse contra ela e que gerasse insurgências contra ela. Tanto que muitos grupos de filósofos, de estudiosos foram para a fogueira, muitas bruxas foram para a fogueira e praticamente qualquer pessoa que tentasse falar e ir contra a igreja ia para a fogueira. Nisso, grupos de pessoas com bastante conhecimento passaram a se reunir de forma secreta, escondida. Foi de onde veio essa ideia de sociedade secreta, dessa que sempre passa em filme. Era uma galera que se reunia escondido na lua tal e tal, 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 tal. Basicamente era uma galera que queria estudar junto, ler livro junto, debater assuntos juntos. E se eles fizessem isso abertamente na casa de um deles ou na rua, eles simplesmente seriam mortos e queimados pela fogueira. Então esse negócio de secreto, etc, etc, não era porque eles estavam fazendo algo de errado. Era porque se eles fizessem abertamente, eles iriam para a fogueira. E é contado que essa imagem que vocês estão vendo é uma das imagens que, dependendo do contexto, era mostrada a quem estava
sendo iniciado nessa tal ordem, nesses tais contextos. Por que essa imagem era mostrada, Francisco? Porque, como eu falei, era muito comum que essa galera se reunia para poder estudar junto e sempre tinha alguém novo que queria entrar nesse grupo seleto. E eles tentavam esconder a todo custo: ó, eu participo dessa ordem, eu acho que você seria um cara valoroso, eu tô pensando em te convidar. Mas lá ninguém pode saber o nome de ninguém, ninguém pode saber quem é quem, porque senão der problema se vazar informação, vai todo mundo pra fogueira, não é? E aí é que tá. Quando alguém novo ia ser escolhido para entrar nesse local, ele passava por uma série de testes, que é chamado de iniciação. E era muito comum fazer testes para ver se aquela pessoa não era alguém da igreja infiltrado. Sei lá, um coroinha que, a mando de algum padre, de algum sacerdote, tentou se infiltrar para saber se eles eram hereges, se eles eram homens que deveriam ser excomungados, descobrir quem é que participava daqueles estudos escondidos para que eles fossem entregues à fogueira. E é que tá. Um dos testes que geralmente era dado a essas pessoas que estavam prestes a iniciar nessas tais ordens era olhar para essa imagem e dizer o que eles pensavam dela. Por quê? Porque como a igreja já fazia toda uma lavagem cerebral na época, de medo, de temor, de horror ao inferno, ao capiroto e blá blá blá, ao olhar uma imagem dessa para você ser aceito nesse local de estudo, o que é que aconteceria na mente da pessoa? Meu Deus, eles seguem o diabo, eu não vou mais me reunir a eles, eu vou me afastar dessas pessoas, eu não as quero perto de mim, eu não quero mais fazer essa iniciação. E aí, dependendo da forma com que essa pessoa reagia a esse teste, já sabia se aquele cara era um cara infiltrado ou não. E geralmente, dependendo da forma com que você respondia ao que você tinha interpretado dessa imagem, você era aceito ou não para essa ordem. Não estou dizendo só essa imagem, tinham vários outros testes, várias outras formas que eles faziam para testar, sei lá, testar uma pessoa para ver se ela falaria contra Deus, se ela criticaria a igreja, coisa que também na época era dito como coisa que te levaria ao inferno, mas enfim. E aí, botava-se essa imagem para a pessoa olhar essa imagem numa sala meio escura, luz de velas e tudo mais, exatamente para dar medo, e depois perguntar a essa pessoa: e aí, o que é que você interpretou dessa imagem? O que é que você acha que ela representa para você? E aí, dependendo da forma com que essa pessoa respondia, era observado as respostas e chegava-se a uma conclusão, se aquela pessoa estava pronta ou não para adentrar a tal ordem. E é que tá. Se você agisse de uma forma preconceituosa, bora lá. O que é a palavra preconceito? Alguém que tem um conceito pré antes de realmente entender o que é. Provavelmente você não entraria na ordem. Porque iriam ver que você estava com medo, iriam ver que você estava se afastando daquilo, que você achava aquilo horrível, e iriam te afastar porque saberiam que você era alguém medroso e que ia acabar falando para a igreja e que todo mundo ia acabar indo para a fogueira. Mas se a pessoa tivesse a mente aberta, a tranquilidade de tentar achar algo, sei lá, talvez positivo nessa imagem, talvez filosófico nessa imagem, ou então simplesmente não tivesse medo dela, provavelmente seria aceito nessa ordem de uma forma mais tranquila. E aí a explicação sobre o simbolismo dessa imagem seria feito. E aí é que tá. Na verdade, essa imagem, segundo a visão dessas ordens antigas, etc., é uma imagem que representa algo muito bom. Só que é que tá. Como nós naturalmente somos preconceituosos, por ver um simbolismo de uma imagem como essa, a gente pensa logo o quê? Que isso daí é algo horrível. Por quê? Porque isso daí não é bonito esteticamente. Não é um anjinho com asas, com traços europeus, bonitinho, com olhos azuis, etc. É um bicho. Literalmente um bicho todo estranho e deformado que a gente olha logo e pensa o quê? Meu Deus, que medo dessa tal coisa. Só que é que tá. Na verdade, que nem eu falei, esse simbolismo é um símbolo bom. E bora lá que eu vou tentar explicar para vocês entenderem por que seria isso. Originalmente, essas ordens elas estudavam muito uma coisa chamada os quatro elementos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que observar que essa imagem ela representa os quatro elementos. Se a gente olhar de baixo para cima, vocês vão ver que esse capiroto aí, ele tem cascos.
E os cascos aqui representam, no caso, o elemento terra. O elemento terra é aquilo que nos dá vida, que nos dá alimento. A gente planta comida na terra. A gente agradece aos deuses da terra para que nós tenhamos boas colheitas. Ter cascos aí representa que eu tenho um poder, que eu tenho um rebanho de animais que eu posso alimentar a mim e a minha família e a todos aqueles que merecem meu auxílio. Ter cascos nessa figura representa que essa pessoa ela é ligada à terra, que ela respeita a natureza e que ela admira a beleza da natureza. E os cascos aí representam então a nossa conexão com o mundo físico, o entendimento de que a gente faz parte dessa realidade, de que essa realidade é a nossa morada temporária e que a gente tem que ter uma boa relação com os animais, de carinho e de respeito com eles, assim como nós deveríamos tratá-los de uma forma vivente. Se vocês observarem, esse ser ele está sentado em cima de uma esfera, ele está sentado em cima de um globo. E o globo representa o mundo, o planeta Terra. E ele estar sentado em cima do planeta Terra representa que ele entende que ele está aqui na Terra para aprender, para evoluir, para se desenvolver, para se tornar alguém cada vez melhor. E que ele tem que estar aqui sentado nesse corpo físico, preso nesse corpo físico para evoluir. Se vocês observarem de um lado tem uma lua, representando de novo a conexão dessa pessoa com a natureza, que essa pessoa medita, reflete a vida, entende os ciclos das luas, que antigamente eram através dos ciclos lunares, que você sabia o dia certo de plantar o alimento, ou então de jogar, sei lá, cortar a fruta, porque já está na hora, no tempo certo, ou tirar os grãos para poder guardar e ter alimento para todo o inverno. Então, a lua aí representa a conexão dessa pessoa com os ciclos naturais. Se vocês observarem a barriga aqui, tem várias escamas de peixe. As escamas de peixe representam o elemento água. A água que a gente bebe todo dia para a gente ter vida dentro da gente. O suco de cada uma das frutas representa o nosso lado emocional, os nossos sentimentos, bons ou ruins, que fazem a gente ter escolhas boas ou ruins na nossa vida e que representam exatamente a nossa conexão com as nossas emoções. Se você é uma pessoa que conhece suas emoções, que tenta ser amoroso, que tenta ser generoso e bondoso, você é uma pessoa que está equilibrando o seu elemento água e está se desenvolvendo. Essas duas serpentes que alguém aqui deve ter pensado, meu Deus, é uma cobra, representa traição, representa algo ruim. Não, esse aqui é o símbolo do bastão de Asclépio, que é o símbolo da cura. Lá na antiga medicina, era um símbolo que representava a cobra trocando de pele e se renovando, se tornando um novo bicho, um novo ser vivo na própria vida. E o bastão representa exatamente o poder. Algumas pessoas veem isso também como símbolo do pênis do animal e tudo mais. Mas na antiguidade, o pênis era um símbolo de virilidade, de poder, de um animal que conseguia procriar com várias fêmeas era representado como um bicho bom, porque estava dando ainda mais animais para o meu rebanho. E a gente também vê os seios aqui também representando a maternidade, o cuidado, a mãe animal cuidando com o leite materno do seu filho, com carinho, com amor. E aí a gente vê aqui os braços dele, um braço apontando para cima e um para baixo. O para cima representa o seguinte: eu busco de Deus que está lá em cima nos céus a vontade do que ele quer para minha vida e eu, apontando para baixo, coloco na minha realidade aquilo que Deus espera de mim. Então, basicamente isso aqui significa que eu oro todos os dias, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que presto atenção em Deus, que sinto minha intuição antes de fazer alguma coisa na Terra. E ainda tem aqui escrito em latim, solve et coagula, que significa solver e coagular. Solver e coagular basicamente é tipo você agregar um conhecimento novo a você e solver ele, transformar ele em algo que é parte seu, e coagular significa transformar isso como algo seu. Solver basicamente é tipo você ter a mente aberta para aprender o novo, dissolver coisas novas. Quando a gente, sei lá, bota o pozinho do suco na água e a água dissolve ele, transformando em algo melhor. É isso que é solver. E coagular é quando você transforma aquela coisa em algo melhor, sei lá, quando você
transforma um conhecimento em algo bom para você. Então, de novo, as mãos aqui representam algo bom. As asas representam um desejo de que a gente, quando desencarnar, evolua, bata as asas e se torne um espírito. As asas também representam o elemento ar, representam a conexão com os céus e o nosso desejo de sair dessa materialidade para se tornar um ser divino. E aí vocês veem aqui a cabeça de bode. O bode, na ancestralidade, lá no paganismo, era um animal que representava a força. Afinal, bode é um bicho que basicamente consegue comer qualquer coisa e se mantém vivo. É um bicho muito resistente. Era um dos poucos animais que resistia ao frio inverno e se mantinha lá com reservas de gordura e que ainda conseguia dar alimento para as pessoas. É um animal que subia montanha, descia montanha e sempre eles encontravam no meio da natureza bodes super resistentes e vivos. Então ter a cabeça de um bode representa isso. Essa força do animal perante as adversidades da vida. E aí tem uma estrela na testa dele. A estrela representa os 4 elementos. Cada uma das pontas é um dos elementos, e a quinta ponta seria o éter, que seria tipo a junção dos 4 elementos. Então ter essa estrela aí basicamente significa, eu o tempo inteiro estou tentando com a minha cabeça aprender sobre conhecimentos bons para que eu evolua e eu me torne brilhante como uma estrela, que o meu espírito tenha luz como uma estrela. Os chifres eu já expliquei para vocês, são as antenas de conexão com o divino, basicamente dizendo: eu quero ser um médium, quero receber boas notícias, eu quero que os bons espíritos me aconselhem. E aqui no centro sai uma tocha, representando o fogo, que é o calor da vida, que é a felicidade, que é o bem-estar, que é esse fogo aqui aquecendo as nossas almas e fazendo com que coisas boas aconteçam conosco. Afinal, o calor de um abraço, o beijo, o carinho que faz aquele calorzinho gostoso ao seu redor. E aí, depois de dar toda essa explicação para aquela pessoa que estava passando pela iniciação, eles diziam: esse aqui é você agora. É você sem estar se cuidando, sem estar se amando. E é através desse simbolismo aqui que você deve sempre se nortear para se tornar alguém perfeito, como um anjo ou como Deus. E esse símbolo aqui era usado exatamente para testar o preconceito da pessoa. Sei lá, direto a gente vê aqueles testes, não é? Bota um vídeo de alguém, uma pessoa, sei lá, negra, com roupas características e vê que todo mundo segura a bolsa. Alguém vai lá e tem medo e fica olhando como se aquele cara fosse assaltar. Ou então esses preconceitos como o racismo que a gente vê todos os dias, não é? É a mesma coisa que acontece quando você vê essa imagem. Esse ser aqui, ele pode ser um ser bom, mas você, só de olhar, já acha que ele é um ser horrível. E se esse ser aqui pudesse conversar com você e falar para você coisas boas, falar sobre amor, sobre respeito, só porque ele tem este corpo deformado de uma forma estranha, ele não pode ser bom? Então esse era um teste que era feito para poder definir se a pessoa era preconceituosa ou não. E para testar se essa pessoa ela tinha capacidade de mente aberta para aprender novas coisas ou não. Tanto que depois que a pessoa iniciava, nenhuma outra imagem desse tipo era mostrada a ela. Ela só estudava e aprendia dentro normalmente. Porque isso daqui era uma imagem que era usada como teste para afastar os católicos na época, já que os católicos simplesmente tacavam na fogueira quem queria estudar e aprender. Então observem como essa imagem que geralmente a gente associa ao capeta, ao capiroto, ao diabo e etc., é na verdade uma representação de um símbolo pagão que lá para eles era muito bom, era algo maravilhoso, mas que foi agregado e transformado e criticado a ponto de se tornar algo temeroso pra gente. Porque quando você pensa no capeta, como é que você pensa nele? Você pensa dessa forma, com chifre, parecendo um bicho, grunhindo, fazendo zoada. E tem muito espírito atrasado que se plasma dessa forma e que se veste dessa forma no plano espiritual exatamente para te causar medo, para fazer você ficar inseguro e querer sair fugindo. E de novo, tudo que eu falei aqui está associado com o texto. Afinal, está falando aqui de como os deuses pagãos eram. É o que está no texto do livro O Céu e o Inferno. Eu só dei uma aprofundada e mostrei para vocês os símbolos que eram utilizados e por que
nós somos ensinados a ter medo deste tal diabo. Tanto que, de novo, vou repetir para vocês, o kardecismo não acredita na existência de um diabo, na existência de Lúcifer, de Satanás, do capiroto, de não sei o que lá. O kardecismo acredita que existem espíritos que, por opção, se mantêm no atraso e que gostam de pregar peças e colocar medo na gente. E por isso se plasmam dessa forma para que a gente tenha medo deles. Nós que criamos esse medo, nós que fomos ensinados a ter medo a este tal símbolo, e por isso nós o tememos e sentimos tanto horror a ele. Mas se você parar para pensar, nada mais nada menos do que um símbolo de um bicho. Eu não sei se quando você vê um bode no pasto, você sai correndo com medo achando que é o diabo. Eu espero que não. Mas basicamente um bode foi uma das grandes inspirações para o diabo cristão. Eu não sei se quando você vê um boi com um chifre grandão, você fica morrendo de medo. Que eu saiba, o pessoal da roça acha normal conviver com boi no pasto. E aí, o capiroto, ele foi feito dessa forma e a gente fica morrendo de medo só porque ele tem um chifrão e um corpinho estranho. Oxe, tem gente aí gorda, tem gente magra, tem gente alta, gente baixa, e a gente não fica com esse preconceito todo. Ou fica, não sei. Mas então aqui eu vou me aprofundar mais uma vez aqui na parte onde está falando aqui sobre o inferno, para vocês verem como foi criada essa ideia. Tanto que na palestra anterior eu falei do porquê a gente vê e imagina geralmente o inferno como sendo um local cheio de fogo. Isso também é uma associação ao paganismo. Lá nos cultos pagãos, nas festas pagãs, sempre geralmente se tinha uma fogueira no centro das danças, porque o fogo aquecia, era inverno, era frio, era uma região fria lá da Europa, eles precisavam dançar ao redor de algo que aquecia eles. O fogo também era onde eles estavam cozinhando os alimentos que eles iriam comer durante a festa. Então, para um cristão da época, se ele fosse no meio da mata e ele visse uma galera dançando e cantando ao redor da fogueira, vestida que nem o deus deles, eles iriam pensar: meu Deus, são satanistas cultuando ao demônio. E aí os cristãos iam lá, pegavam essas pessoas e tacavam fogo em todo mundo por causa do pré-conceito. O conceito que é feito antes de se conhecer algo. Então, essa palestra também é muito para vocês abrirem a mente de vocês em relação ao desconhecido. Antes de sair criticando, falando, etc, etc, vão e busquem conhecer, estudar, aprender. Vocês vão ver que no final, historicamente, era algo super tranquilo e de boas, mas que nos foi ensinado a temer e ter horror como se fosse a pior coisa do mundo. Mas continuando o texto. Os cristãos têm como os pagãos os seus reis dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o reino sombrio do império que lhe coubera a partilha, no caso Hades, porque na mitologia romana chamava de Plutão, mas na grega chamava Hades. E aí continua. E aí, esse trecho aqui eu já tinha lido, que fala aqui que, enquanto no paganismo Plutão ou Hades só cuidava do Tártaro, que seria, entre aspas, o inferno, já o Satã, do catolicismo, além de cuidar, tinha demônios que ficavam armados e torturando aqueles que iam para o tal inferno. Enquanto que lá no paganismo, o tal deus dos infernos, que seria Plutão ou Hades, ele só cuidava do lugar e ele não torturava quem ia parar lá, não. Porque era só um reino dos mortos. Era só um local onde os espíritos iam. Tanto que tem uma lenda de Hades com Perséfone, que foi sua esposa, que ele ficou tão apaixonado por ela que, a pedido dela, ele resolveu criar lá no Hades o Campo Elísio, que seria como se fosse o céu que a gente conhece aqui na mitologia cristã. Mas continuando a leitura. Foi aqui que a gente parou mesmo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse tal fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Para quem não sabe, isso daqui é porque o betume, que é aquela aguinha que a gente chama geralmente de chorume, que sai do lixo, ela geralmente entra em combustão sozinha, porque ela gera o gás
butano, que é o gás que a gente geralmente usa no botijão de gás da cozinha, e era muito comum acontecer fogos espontâneos em lixões. Até hoje isso acontece, afinal é um gás tóxico e tudo mais. E aí na época diziam que o inferno parecia como um lixão e etc, etc, etc. E por isso estão dizendo aqui essa explicação. Mas, na verdade, historicamente, é o que eu já expliquei na semana passada. De que aquela ideia de Sodoma e Gomorra ser consumida pelo fogo dos vulcões, e também por isso que o fogo é associado ao enxofre. E aí continua. O inferno cristão nada cede, pois ao inferno pagão. Na verdade, é pior do que o inferno pagão. E aí continua. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Então a mesma lógica que se tinha de que acima da gente tinha de ter o céu, provavelmente abaixo da gente está o inferno com capiroto. E aí continua. Tendo se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares mais inferiores, isso é, o centro da Terra, para onde se acreditava servir de entrada certas cavidades sombrias de aspecto terrível, vulcões. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. Acreditavam que o purgatório, etc, etc, ficava tudo lá embaixo, junto com o inferno. Ele continua. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado, os Campos Elíseos, e do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Assim como o céu fica lá em cima, o Olimpo ficava, e os Campos Elíseos, que era o local para onde iam as pessoas boas que morreram, ficava de um lado, e o Tártaro, que seria tipo o inferno, ficava do outro. Ele continua. Segundo a letra do Evangelho de Jesus, segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isso é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhes aguardavam a vinda. Assim como na mitologia grega, em muitos momentos, tem deuses que descem ao inferno para poder. Tá vendo? Tá, todo mundo tá vendo, né? Tá vendo. Hércules, por exemplo, desceu ao Hades para poder libertar Prometeus. Em outros momentos também houveram relações lá na mitologia grega onde seres angélicos, assim como Jesus, descia ao inferno para poder libertar quem era justo. E aí continua. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, dificuldade, provação, dor. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar que se reputava limitado. Então, de novo, está traçando aqui as comparações de como era no paganismo e como é no catolicismo. Essa mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimento necessário para conceber a infinidade do espaço e o número infinito de mundos que existem. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura interna, tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções de futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar ao verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, como sua autoridade, sancionar preconceitos. Absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Então está dizendo aí, Jesus veio com a missão de tentar nos ensinar mais sobre a vida espiritual, de tirar essas ideias confusas e de tentar nos mostrar em partes o plano espiritual. Tanto que muitas das suas parábolas têm margem para a interpretação de um lado espiritual, que é o que o kardecismo faz. E aí explica que o povo da época era muito, sabe, rústico, era muito medieval ainda para poder aprender sobre a vida espiritual, assim como a gente já está aprendendo hoje.
Ele continua. Ele não limitou-se a falar vagamente da vida dos bem-aventurados, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos o castigo e suplício corporal, como o catolicismo interpretou que acontece no inferno, que construíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão de modernas luzes e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhe fazer justiça. Então é com a palestra como essa que eu fiz agora, com essa explicação do Baphomet que eu fiz agora, que a gente percebe que a forma com que foi construída essa ideia de diabo foi simplesmente construída para a gente ter medo, para a gente ficar inseguro, para a gente ficar com medo de não fazer o certo por de não fazer o certo para não ter a consequência de ir para lá para o inferno com capiroto. Então, a gente vê aí bem claro como o texto vai delineando isso, de que se a gente tivesse aprendido da forma certa, a gente não ia ter esses medos bestas e a gente ia ter uma relação muito mais madura de entender o que são os obsessores, o que são os espíritos atrasados e de afastar eles através da prece e do comportamento correto. E aí continua. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas. Como, porém, nada positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, sucedeu-se transitoriamente o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação. Então tá dizendo aí, ó, muita gente que tinha consciência, que estudou, que aprendeu, que desenvolveu maturidade, percebeu que não tem muito sentido essa história de inferno, céu e etc, etc. Por isso que o kardecismo veio explicar o contexto de colônia, veio explicar o que seria um umbral, e colocou razão, e colocou uma história, diríamos assim, mais lógica para a gente perceber e entender como realmente um plano espiritual funciona. E aí continua. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta do que fazê-los aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Então tá dizendo aí, ó, aos poucos as novas revelações que o kardecismo trouxe, que é o contato com o plano espiritual, nos mostrou que essa ideia de inferno onde o espírito fica lá sofrendo eternamente não tem sentido. Essa ideia de inferno como um local onde seu corpo fica queimando e nunca deteriora também não faz sentido. A ideia de um diabo, de um capeta, de um demônio lhe torturando sem parar também não faz sentido. Porque Deus quer que todos nós evoluamos. Ele quer que a gente aprenda e depure o nosso espírito e que a gente evolua. Não que a gente fique preso para sempre num local chamado inferno. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Você só tem uma encarnação para fazer o bem, e se você não fizer, você vai para o inferno e o capiroto vai te torturar o resto da vida. Ou você vai para o céu e vai ficar o resto da eternidade ouvindo anjos tocando harpas e musiquinhas clássicas. E aí o kardecismo vem e diz, ó, não é assim. Tem sim umbral? Tem. Mas o umbral não é que nem o inferno. É um local onde o espírito, por se sentir culpado, passa um tempo para que ele possa recobrar consciência dos erros que ele cometeu e que ele busque evoluir e assim reencarnar, procurando fazer o certo. Existe o céu? Não também como é definido. Existem as colônias espirituais, que é um tempo onde espíritos bons ficam temporariamente aprendendo e estudando para poder se preparar para reencarnar e assim evoluir o seu espírito. Existe algo como o céu? Talvez. Planos mais evoluídos para a gente parecem como se fosse o céu, mas ainda assim não seria o céu da forma com que nos contam. Então o que o kardecismo faz é se aprofundar e ampliar a interpretação. Ele tira essas falhas lógicas que existem no catolicismo e ele explica através dos próprios espíritos como realmente é toda a história. E aí continua.
O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira ao sair da qual as almas passam, sem transição à mansão dos justos. E aí continua. Outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear o consentimento e o progresso. Então, de novo, está deixando aí bem claro. Se fosse só para ter uma vida, uma vez, e ir para o céu e para o inferno, por que Deus teria criado inúmeros planetas, inúmeros sóis, constelações e todo um espaço grandioso para nada? Só iria existir vida no planeta Terra, aqui, nessa bolinha azul, só porque a gente é importante, mais importante que o resto do universo? Não tem muito sentido. Então é nisso aqui que o kardecismo bate para poder argumentar. Ora, se há progresso, não há sorte definida. E se há sorte definida, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Então, assim a gente encerra aqui o trecho que fala sobre o inferno. Depois aqui vai passar para os limbos, que a gente provavelmente vai ler na próxima palestra. E a gente vê aqui como deixou bem claro esse finalzinho que o próprio Jesus disse. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não é só o céu, não é só o inferno. Tem vários mundos, vários planetas, várias coisas para a gente aprender, se aprofundar e desbravar. Então, levem como aprendizado dessa noite o ato de não ser preconceituoso, não ser racista, não criar na sua mente ideias simplesmente por julgar o livro pela capa. Tentem aprender, estudar, não saiam simplesmente atacando algo sem antes ter buscado entender por que este algo é como é. E perceba que tudo que hoje você acredita foi construído por pessoas lá no passado, através de histórias, de conversas e de vivências. E eu tenho certeza que se você buscar, aprender, se dedicar e for lendo cada vez mais, você vai conseguir encontrar respostas para muitas das dúvidas que você tem. E você também encontrará, quem sabe, o sucesso como a única possibilidade.